Você conhece o pão australiano? Muito famoso no restaurante Outback. É aquele pão fofinho, mais escuro, né, com algumas notas meio adocicadas? É o que a gente vai fazer hoje. O pão australiano, além de ser um pão extremamente delicioso, é um pão muito nutritivo, pois na sua receita vai a farinha de centeio e a farinha integral. Esse pão eu posso fazer tanto na mão quanto na batedeira. Aqui eu vou utilizar a batedeira porque é muito mais rápido e mais fácil. Mas dá para fazer tranquilamente na mão, só demora um pouquinho mais. Agora vamos começar a nossa receita. Lembrando que todos os ingredientes vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou adicionar aqui 300 gramas de farinha branca comum. Essas que encontramos no supermercado, mas você pode substituir ela também por farinha própria para pão. Agora eu vou adicionar 150 gramas de farinha de trigo integral e vou adicionar também 150 gramas de farinha de centeio. Mas Paulo, e se eu não encontrar farinha de centeio? Eu posso substituir essa mesma quantidade por farinha de trigo integral. Vou adicionar 10 gramas de fermento seco instantâneo. Se você for utilizar o fermento fresco, coloque 30 gramas na sua receita. Vou adicionar 10 gramas de sal. Agora eu vou adicionar 10 gramas de 100% cacau. Mas eu posso substituir também por aquele do Frade. O seu pão só vai ficar um pouco mais claro. Vou adicionar 40 gramas de açúcar mascavo, 70 gramas de mel e por último eu vou adicionar 40 gramas de manteiga. Você pode também substituir por margarina, sem problema algum. Vamos colocar agora na nossa batedeira. Vamos ligar nossa batedeira e vamos adicionar nossa água. Mas um macete legal é nunca adicionar 100% da sua água no início da sua sova. Aqui eu estou utilizando 350 gramas de água. Mas observem que eu não coloco toda essa água de uma vez. Eu coloco uma média de 300, 310 gramas de água nesse primeiro momento. Por que isso? Cada farinha tem uma absorção de água diferente. E nesse caso, eu sempre consigo adicionar mais água na minha receita, mas eu não consigo tirar essa água depois que eu adicionei se minha massa estiver mole. E aí eu tenho que adicionar mais farinha. E com isso, eu desbalanceio toda a minha receita. E vamos deixar a batedeira sovar. Se eu for fazer minha massa na mão, eu posso misturar inicialmente com a ajuda de uma colher e quando essa massa começar a ganhar consistência, eu coloco ela na bancada para sovar. Enquanto sua batedeira está fazendo o trabalho duro, é importante de tempos em tempos conferir a consistência da nossa massa para analisar se eu preciso adicionar mais água. Só que observem aqui que eu não vou adicionar farinha em momento algum. É importante não ficar afobado nesse nível. A nossa massa sempre está um pouco mais mole. Mas conforme vamos sovando, a nossa farinha vai absorvendo essa água. Observem aqui que eu analisei a consistência da minha massa, ela já está numa consistência boa, mas ainda tem muita farinha no meu bowl. Então vou adicionar um pouco mais da minha água que eu deixei reservada no início. E agora eu vou deixar sovar até soltar do bowl da minha batedeira. Se eu estiver fazendo minha massa na mão, é um pouco mais fácil de controlar essa absorção de água. Porque eu estou sempre sentindo minha massa. Então vou adicionando essa água aos poucos, não deixar uma massa muito líquida. Depois que minha massa está desgrudando do bowl ou da bancada, eu vou transferir ela para uma outra vasilha untada com óleo. E vou cobrir e deixar fermentar por 40 minutos. Se você tem dificuldades de fermentar o seu pão no inverno, eu vou deixar aqui em cima o link para o nosso vídeo do Cinnamon Roll. Ali eu explico bem direitinho como é que você deve fazer para fermentar um pão num dia mais frio. Depois de 40 minutos, observem que a minha massa já dobrou de volume. Agora eu vou transferir ela para a bancada que eu vou trabalhar. Eu vou pesar 550 gramas de massa, que é para poder utilizar na minha forma de pão. Vou polvilhar minha bancada levemente com fubá, certo? Aquele fubá que a gente usa para fazer polenta. Por que ele? Porque primeiro ele vai ajudar a não grudar minha massa e ele também vai servir de decoração no meu pão, porque ele vai ficar, por cima do meu pão
Agora com a mão mesmo eu vou abrir um retângulo de massa. Na parte mais fina eu quero que ela tenha a largura da minha forma de pão. E eu vou enrolar que nem um rocambole. Não precisa apertar muito, tá? Mas é importante deixar ele firminho. Na minha junção ali eu vou dar uma apertadinha um pouquinho a mais para ele não abrir. Nas pontas eu vou puxar um pouquinho da minha borda para poder fechar bem minhas pontas. Vou transferir agora para minha forma de pão untada. E agora eu vou pressionar minha massa de pão para cobrir todo o fundo da minha forma. Com o restante da nossa massa, eu vou pesar porções de 50 gramas e vou fazer alguns mini pães que eu vou servir no jantar que eu vou fazer amanhã. Aqui eu vou fazer formatos bem simples, eu vou bolear eles em alguns e outros eu vou fazer esse mesmo processo do meu pão de forma enroladinho. Vou também colocar numa forma untada e vou levar também para fermentar. Se quiser pode polvilhar um pouquinho mais de fubá por cima, eu vou cobrir e vou deixar fermentando. Essa segunda fermentação eu vou deixar fermentar por volta de uns 30 minutos. Observem aqui, meu pão ele fermentou por 40 minutos. Quando eu aperto levemente o meu pão, a minha massa volta para o lugar, mas ela não volta muito rápido, ela volta um pouquinho mais devagar. Essa é a fermentação perfeita para assar meu pão. Se eu apertar minha massa e ela voltar muito rápido para o lugar, eu ainda posso fermentar um pouco mais o meu pão. Já no caso de eu apertar minha massa e ela afundar, eu passei a fermentação do meu pão. Agora leve para assar o seu pão em forno pré-aquecido entre 180 e 200 graus. Vamos deixar assar por volta de 25 minutos. Paulo, como é que eu sei que meu pão está pronto? Observem a casca dele. Tá? Nesse caso aqui é um pouco mais difícil, porque meu pão não vai dourar efetivamente, porque ele já é um pão de cor mais escura. Mas quando ele começar a ganhar uma cor um pouquinho mais escura na casca, eu já posso tirar ele. Eu particularmente gosto do meu pão um pouco mais douradinho, então eu vou deixar um tempinho a mais para ele ganhar essa casquinha mais escura. Assim que saiu do forno, deixo descansando uns 10 minutinhos na forma e tiro ele da forma de pão. Por que isso? Para ele não criar umidade na lateral do meu pão. E eu vou deixar ele secar, de preferência numa grade. Se eu for vender esse pão, pessoal, é importante eu deixar esfriar 100% antes de embalar, porque senão ele vai mofar muito rápido. Aqui no caso, eu já vou consumir ele imediatamente. Então, vou cortar ele aqui e observem como é que está nosso pão. Observem como é que ele está macio. E olha só nosso pão, que delicioso. Um pão macio, com o miolo todo padronizado. Olha só como é que está fofinho o nosso pão. Não tem mistério nenhum, né? Agora é só correr pro abraço.